Notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Muito boa tarde, estamos então em direto na Boa Nova, em 100.2 FM, radioboanova.sapo.pt e também direto no nosso Facebook para darmos lugar à análise à situação pandémica no país com o professor Carlos Antunes. Professor, muito boa tarde, obrigada por se juntar mais uma vez à emissão da Rádio Boa Nova, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, espero que estejam todos muito bem e tranquilos face à situação que nós vivemos atualmente. É verdade, professor, hoje e ao início da tarde acabou de haver também a comunicação ao país por parte da ministra Mariana Vieira da Silva. O país continua no nível vermelho, ainda que a transmissibilidade esteja agora um bocadinho mais baixa do que na semana anterior. O que é certo é que já ontem ultrapassámos os 4.000 casos diários, tal como previa. Professor, que análise é que é possível fazer do atual momento pandémico em Portugal? O momento ainda é delicado, como estamos vindo a referir, estamos numa fase de transição. Portanto, saímos de uma fase em que não tínhamos qualquer proteção contra a doença e, portanto, o controlo da pandemia era uma urgência máxima. Agora estamos naquele período em que progressivamente vamos tendo cada vez mais proteção através da cobertura vacinal, essencialmente, e começando primeiro pelas faixas etárias mais vulneráveis e mais suscetíveis a adquirirem doença grave ou mesmo óbito, e isso tem estado a dar resultado, e portanto o problema que surge essencialmente em Portugal a partir de junho foi exatamente a penetração da variante Delta, como nós sabemos, extremamente mais transmissível face à variante comum, e isso alterou um bocadinho, digamos, a regra do jogo. Tivemos que ir, digamos, com linguagem futebolística para prolongamento, e, portanto, estamos aqui uma quarta vaga, que é o nosso prolongamento do jogo, e esperemos que não seja necessário ir a penaltis. Portanto, é uma situação que exige muita monitorização, muita cautela, individualmente e em termos coletivos, em termos das instituições de saúde pública e também do governo. É necessário manter o controle e não deixar o número de casos subir de uma forma drástica ou significativa. Sabemos, claro, que o impacto nos internamentos e nos óbitos é cada vez menor, portanto há uma redução que é variável, mas pronto, em termos médios ela agora é menor. Há uma redução na ordem dos 60% a 70% dos óbitos, uma redução de 50% nos internamentos em enfermaria e uma redução muito ligeira ainda, 10%, 20% nos cuidados intensivos. Mas nós sabemos que quanto maior for a incidência, quanto maior for o número de casos, maior, embora com percentagens diferentes, maior será os internamentos. Claro. E isso é, digamos, a pressão que nós precisamos de controlar para evitar, digamos, uma situação mais difícil. Contudo, há sempre de referir que a questão do long Covid, das chamadas sequelas, é algo que preocupa a saúde pública porque é algo que fica no tempo, portanto é um problema de médio e longo prazo, não sabemos ainda com consequências a mais longo prazo. Quanto maior for o número de casos, maior o número de infectados, maior é o número de pessoas que têm que ser assistidas. E nós já estamos a sentir, em termos de saúde pública, uma dificuldade dos profissionais de saúde em seguir e monitorizar e rastrear os novos casos. Portanto, certamente há muita gente que conhece pessoas que foram infectadas e que não foram sequer contactadas nem por delegado de saúde, nem por qualquer rastreador. E isso é um reflexo de quê? É um reflexo de que não estamos a acompanhar na mesma proporção os meios de saúde pública necessários para monitorizar uma pandemia que já vai em 3.200 casos em termos médios. Porque claro, quando o número de casos, e penso que eu referi isso há 15 dias, quando o número de casos duplica, o número de rastreadores também tem que duplicar, o número de testes também tem que duplicar, sob pena de nós perdermos esse controle. Ainda há pouco li o relatório que sai semanalmente das linhas vermelhas, que reporta todos, digamos, a situação de todos os indicadores primários e secundários, principais e secundários, da monitorização da epidemia,
E há uma referência sempre relativamente ao número médio de rastreadores, nós estamos com 330 rastreadores. Ora, nós sabemos que cada rastreador no máximo devia rastrear 6 novos casos. Porque imagina um caso, se tiver 10 contactos, o rastreador tem que contactar esses 10 contactos. Tá? Portanto, 6 casos vezes 10 contactos por dia são 60 contactos que tem que diariamente fazer. Ora, isso é extremamente impossível. As pessoas de saúde pública, os profissionais, têm mais que fazer do que estar a dedicar o seu tempo só à Covid. E isso é uma função fundamental. E, portanto, nós, com 3.000 casos que temos agora, devíamos estar na ordem dos 700, 800 rastreadores. Portanto, é preciso recrutar esse pessoal. O problema é que nós não temos. Nós temos muita gente na vacinação, para vacinar 100 e tal mil vacinas, dar 100 e tal mil vacinas por dia e fazer 60 mil testes por dia. Nós precisamos de profissionais de saúde nessa área, Portanto, eles desdobram-se. Vemos os enfermeiros a desdobrarem-se, ora estão aqui, ora vão ali, e, portanto, recursos podem não existir. Portanto, depois caberá aí a cada pessoa também a fazer o seu papel, não é? Cada um tentar evitar os contactos. Esta percepção, esta ideia que as pessoas têm que ter de que não é só deixar o vírus à vontade, porque ele já não está a matar muita gente, já está a matar muita gente e já está a levar muita gente para os hospitais. É que o aumento no número de casos implica uma série de outros, alocação de outros recursos que nós não temos. O exemplo das camas de cuidados intensivos é exatamente a mesma coisa. Se fôssemos um país com a média europeia e tivéssemos 30 camas de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes, estaríamos mais à vontade. Agora nós temos 9 camas por cada 100 mil habitantes. E tínhamos 10 antes da pandemia. E, portanto, nós não podemos chegar a esse limite. E para não chegar a esse limite temos que gerir. E, portanto, temos que fazer aqui uma análise, uma avaliação de risco e saber o que é que não pode. E, portanto, à medida que a incidência aumenta, temos que, obviamente, estancá-la progressivamente. Estamos com medidas gradualistas, estamos na esperança de conseguir. Já passámos por esta fase em outubro, novembro do ano passado, em que tivemos primeiro estado de calamidade, depois entramos em estado de emergência a 9 de novembro, mas não foi um confinamento total, foi um confinamento parcial, e fomos devagarinho controlando, e controlámos mais ou menos a segunda onda. Depois, obviamente, partimos para uma terceira onda, já no inverno, complicado. E aqui também podemos ter a mesma situação, porque o que já se está a dizer é que, principalmente na região de Lisboa, na região centro e na região do Alentejo, já estamos a aproximar do pico. Portanto, essa desaceleração, o RT está a baixar, e está a baixar quer dizer que nós estamos a aproximar-nos cada vez mais do cume da montanha. E isso está-se a verificar nestas 3 regiões. Mas é preciso depois descer a montanha, é preciso trazer. E quando começarmos a descer a montanha, a tendência vai ser desconfinar. Ou seja, aquelas medidas de limite de circulação a partir das 23 horas nos municípios de risco elevado ou muito elevado, quando deixarem de estar nesse risco, o que é que vai acontecer? Essas medidas deixam de ser aplicadas. E o que é que vai acontecer? Vai haver novamente maior número de contactos, vai haver novamente maior transmissibilidade. Que é aquilo que está a verificar na Holanda, em que ontem assistimos ao primeiro-ministro holandês a vir pedir publicamente desculpa por ter errado, assumiu o erro. Nós não podíamos ter desconfinado totalmente como desconfinamos. Ele disse essas palavras dele. E na Inglaterra também estamos a assistir aqui um bocado uma discussão e uma ligeira mudança de discurso do próprio primeiro-ministro inglês. E, portanto, é preciso ter muita cautela. Portanto, estamos com terra à vista. Essa terra à vista é uma vacinação para além para cima de 85% de vacinação completa. Sim. Portanto, estamos muito longe ainda disso, mas temos esse horizonte visível já. Mas temos que, obviamente, moderar o nosso comportamento social em termos do convívio, limitar sempre os contactos. Não é necessário ter medidas restritivas que me obriguem a fazer isso. Eu conscientemente devo fazê-lo, e se todos o fizéssemos, certamente não era necessário este conjunto de medidas. Temos que ser compreensivos. Eu não sou nada crítico de que as medidas são feitas no joelho e que não funcionam. Não, elas funcionam. Nós sabemos que o maior número de pessoas que vai aos restaurantes é no fim de semana, não é durante a semana. Portanto, o restaurante está à terça-feira, não está lá ninguém. E, portanto, aí se calhar não é necessário. Claro, e hoje esta medida da venda dos autotestes nos supermercados, como é que olha para esta medida? Assim, não sei, quer dizer, podemos olhá-la do ponto de vista técnico e fazer uma leitura da eficácia disso.
e dos resultados disso, associando ainda também, digamos, características sociais e comportamentais dos portugueses, não é? Que nós bem conhecemos. Mas podíamos fazer uma leitura mais política, de ser um bocado um desespero, não é? De tentar dar todo acesso. Tudo, não é? Contudo, essa notícia contrapõe com aquela que nós vimos ontem de 25 farmácias quererem sair da lista das farmácias porque há uma complexidade, porque o problema dos testes tem a ver o seguinte: quando eu faço um autoteste, eu tenho que pôr o resultado, comunicar o resultado da DGS, seja ele positivo ou negativo. Para quê? Para ver um controle efetivo da positividade, do número de pessoas que são positivas quando testam. Não é pelo facto de ser eu que o faço que me vou aliar dessa responsabilidade. E também nós sabemos que isso dá asa que a pessoa possa ocultar o resultado do teste, fazê-lo, ocultá-lo ele na mesma. Portanto, há risco associado a isso. Se fosse feito de uma forma consciente e responsável, seria de facto um bom resultado, mas temos que usar todas as armas e, portanto, é mais uma arma que pode não ser eficaz, pode não dar resultados, se calhar numa regiões dá, noutras não dá, se calhar há pessoas que fazem bem as coisas, outras que não fazem, porque depois, ao fazer o autoteste e ele dar positivo, eu tenho que comunicar à DGS, a DGS tem que me contactar, dar-me a prescrição para ir fazer um PCR, eu fazer um PCR para validar, e depois é que eu sou dado como positivo, porque há uma maior margem de erro nestes testes rápidos, porque a janela temporal do teste rápido, para ele ter uma efetividade razoável, é muito curta. E, portanto, há uma grande probabilidade de resultar falso negativo no teste rápido. Claro que há probabilidades também de falso positivo. Por isso é que ele tem que ser validado com o PCR. Portanto, vamos ver, não é? Vamos ver. Mas tem que ser feita com responsabilidade e tem que ser, em vez de estarmos a criticar que isto não resulta nada, porque todas as medidas que são feitas são, enfim, que é por campanha eleitoral. Eu sou partidário, aliás, eu sou contra partidos, aliás, qualquer partido que me tente convencer não me convence, porque sou apartidário e acho que há um excesso de partidarização na vida política portuguesa. E, portanto, estou perfeitamente à vontade para fazer esta crítica de que tanto eu sou convidado por um PSD para ir à Assembleia da República, uma comissão, como sou pelo PAN, não tem nada a ver com... Claro. Ou seja, o meu trabalho cívico não tem nada a ver com a política. E, portanto, quando critico e interpreto as medidas que são emanadas pelo Governo, não tem nada a ver com defender ou ser contra. Muito bem. Temos que ser compreensivos e temos que ser colaborantes, essencialmente. Essencialmente. Professor, olhamos também para a situação em Oliveira do Hospital. A última atualização apontava para 21 casos ativos. Também, de acordo com os últimos dados, a incidência era de 187 casos por 100 mil habitantes. Não sei se terá dados mais atualizados e como é que perspectiva também a situação por cá. O dado que eu tenho mais, que é dia 12, não recebi os dados de hoje que reportam ao dia de 14, dia de ontem, tenho aqui 35 casos acumulados nos últimos 14 dias e uma taxa de incidência de 182, portanto é natural que ela tenha aumentado até hoje, porque o RT ainda está ligeiramente acima de 1, portanto havia um potencial de se atingir os 190, portanto se estiver no 188 é perfeitamente aceitável. Mas está estabilizado, ou seja, olhando para os indicadores que eu utilizo, que me dão, digamos, o que é que vai ocorrer nos próximos tempos, digamos que há uma estabilização. Houve uma subida muito rápida até 3 de julho, e depois a partir daí houve uma estabilização, portanto estamos com uma média de 2, 3 casos diários por dia, uma média, e portanto essa estabilizou. E o índice de transmissibilidade está com tendência descendente, quer dizer que é bom, quer dizer que o Oliveira Hospital é um concelho com pouca população, e os concelhos com pouca população não têm nada a ver com densidade, com pouca população são muito mais fáceis de controlar. As pessoas conhecem-se, os casos, a notícia rapidamente circula, e portanto as pessoas têm uma maior percepção do risco. Nas grandes cidades, nos grandes aglomerados urbanos é mais difícil. Nós não temos a percepção do risco à nossa volta, e portanto é extremamente difícil, não conhecemos as pessoas, e é muito mais difícil, e portanto Oliveira nunca esteve na lista, e agora como passou para a segunda divisão, entre aspas, né? Ou seja, dos de baixa densidade,
tinha que chegar aos 480 casos para ser classificado como... Portanto, aqui a situação está controlada, não é? Mais ou menos. Eu penso que sim, está controlada, eu já tenho monitorizado, tenho visto ao longo do tempo e, portanto, não é... Houve ali um picozinho em maio, que ultrapassámos 240 casos, mas também rapidamente se começou a diminuir e, portanto, desde fevereiro, desde meados de fevereiro, que a situação está controlada em Oliveira do Hospital e, portanto, apesar de haver conselhos à volta, de vez em quando dão um salto, não é? Um pulo, querem saltar para a primeira divisão, mas pronto, mas mantém-se a segunda divisão. Ainda bem, professor, boas notícias, ainda que no país, portanto, estejamos a assistir a este número significativo dos casos, mas estaremos a atingir o pico, é assim, não é? E depois haverá uma descida. Há aqui uma dinâmica diferenciada entre regiões, não é? Portanto, há regiões que estão a aproximar-se do pico, isso também está a puxar, digamos, a próprio valor nacional também para o pico, mas a dinâmica é tal que de um momento para o outro pode aumentar a transmissibilidade. Esta variante tem, repara, a transmissibilidade desta variante, no outro dia eu dei uma semelhança, mas acho que fiz uma comparação e desta também posso fazer uma comparação. A transmissibilidade desta variante é equivalente à transmissibilidade da variante original sem confinamento. Ou seja, se nós confinássemos integralmente com esta variante, tínhamos uma transmissibilidade idêntica à variante inicial sem qualquer confinamento. Só para ver. Ou seja, basicamente nós em média, sem confinamento, nós temos em média 12 contactos diários por dia. Um português, a média. Uns têm mais, outros têm menos. Há dias em que eu tenho mais, outros dias têm menos. 12 contactos. Quando estamos em confinamento total, chegamos aos 4. Portanto, estes, digamos, são os limites de confinamento. Portanto, se nós com esta variante confinássemos totalmente a 4, a transmissibilidade era idêntica à transmissibilidade da variante original sem confinamento. Okay? Sem confinamento. E, portanto, é só para termos uma ideia do que é que esta variante é capaz. E, portanto, sabemos que, ao aliviarmos as medidas que estamos agora, a transmissibilidade aumenta. Ao abrirmos as fronteiras, importando pessoas, deixando de vir pessoas dos países, vamos aumentar a transmissibilidade. Portanto, há aqui um risco até nós chegarmos pelo menos aos 85% de vacinação completa, isso só provavelmente lá para outubro, novembro, e para chegar aos 85% nós temos que ir vacinar até aos 10 anos. Okay? Porque a população até aos 10 anos, portanto, dos 10 anos para cima, é 90%, 90-91%, e, portanto, como nós nunca conseguimos vacinar totalmente a população, há sempre ali uma margem de 4-5%, o que quer dizer para conseguirmos 85%, que é, digamos, a fasquia que eu estimo, a partir do qual já não vai haver crescimento exponencial de casos, pode haver surtos, mas não há crescimento exponencial, teremos que ir até aos 10 anos. E, portanto, isso acontecerá também no início do inverno, acredita que essa vacinação... Sim, ouvimos hoje o Ministro da Educação que antes dizia que não havia risco de transmissão nas escolas, né, mas que agora primeiro puxou a vacinação para os professores, né? Deixámos uma série de pessoas com mais de 80 anos para ser vacinados, passaram para trás dos professores e agora também queremos pôr as crianças à frente de todos os outros. Portanto, vimos o Ministro da Educação a querer que as crianças fossem vacinadas antes do início das aulas para ele poder finalmente dizer que não há risco nas escolas. Né? Pois. Enfim, professores, muito obrigada pela sua análise, pela sua disponibilidade. Uma boa semana para vocês também para si, e proteja-se dentro do que lhe é possível. E até daqui a 15 dias, se houver necessidade, Exatamente. Muito obrigada, professores. Se alguém for de férias, umas boas férias também. É isso mesmo, muito obrigada. Terminamos assim este espaço de análise com o professor Carlos Antunes, especialista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As notícias, a informação